Bem, minha gente, meu muito bom dia a todos e a todas. Mais uma vez aqui no programa de frente com Manuel Modesto, né? Neste domingo, 2 de agosto de 2020. E estamos aqui ao vivo, diretamente dos estúdios da TV CDN. Então, meus sinceros cumprimentos a todos e a todas. Antes, porém, vou passar o número, de contaminados pelo coronavírus, com dados informados pelo Google no dia de hoje. Então, os contaminados já está na casa de 2 milhões de pessoas, 708.876, A gente daqui a alguns dias bate a casa das 3 milhões de pessoas. E de óbitos, a gente já vai, infelizmente, na casa de 93.616 famílias que perdem entes queridos, o que é realmente entristecedor, não é? Então, minha gente, é lamentável essa situação, mas vergonhosamente o Brasil ocupa a segunda posição nessa fase dantesca da pandemia em que nosso país se encontra, só sendo superado pelos Estados Unidos. Pois bem, então, vamos conversar um pouco hoje sobre o papel das Forças Armadas em nosso país, especialmente o Exército Brasileiro, que é o efetivo mais forte e com maior número de homens em nosso Brasil. Então, amigos e amigas, vocês sabem, que o nosso país, praticamente a sua história, ela é escrita, permeada por golpes militares, Você sabia que a República, quando foi proclamada em 15 de novembro de 1889, foi através de um golpe militar liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, Floriano Peixoto, o Tenente Quintino Bocaiúva, entre outros, e pouca participação do mundo civil. E o Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista convicto, tinha jurado fidelidade ao imperador Pedro II, mas nessa questão de quando se trata de golpe, não tem essa conversa de fidelidade, de amizade ou de obediência hierárquica de jeito nenhum, quando se trata da força da baioneta. Mas, na realidade, o que realmente
há de se considerar de picaresco, de pífio, pois justamente esse primeiro golpe militar histórico do Brasil em 1889 sequer tinha conhecimento da população mais pobre, sequer tinha apoio popular, somente aquela classe dominante que realmente queria a mudança do regime monarquista para o republicano, a elite, a nata social daquela época, pelo menos uma parte, é quem realmente dava apoio a essa tomada de poder para dar uma guinada de um regime monarquista para um regime republicano que estava se disseminando em todos os países do mundo, né? Com reflexo ainda da Revolução Francesa. E por isso mesmo, através desse golpe militar, o Marechal Deodoro da Fonseca, que estava muito doente e nada parece, né, com esse pomposo cavalo no qual ele está montado, né? Porque essa pintura foi feita sob encomenda para mostrar o herói, né, que realmente proclamou a República e, na realidade, pelo que se sabe, ele estava num pangaré, sentindo dores, né, que foi tirado da cama à madrugada de 15 de novembro e levado à Praça da República, no Rio de Janeiro. E lá, secundado por alguns auxiliares, né, alguns assessores, proclamou oficialmente a República Brasileira e baniu o imperador Dom Pedro II e os seus familiares e os despachou para a Europa, né? Então foi assim que se deu a proclamação da República em nosso país, que na realidade derrubou o imperador, né? Aí nessa foto, ainda jovem, ainda meninote, Dom Pedro II, né? E assumiram o poder como primeiro presidente brasileiro e vice-presidente o Marechal Deodoro da Fonseca e o Marechal Floriano Peixoto, que eram as lideranças, né, do Exército naquela época. E pelo que se sabe também, na época só tinha evidentemente a Marinha, porque Força Aérea ainda não existia, né? Sequer a Marinha havia aderido a esse movimento militar encabeçado pelo Exército, e houve até algumas insurgências pela manutenção da monarquia, mas com alguns ajustes, né? Naquele período, na realidade, prevaleceu a decisão do Exército, que encabeçou esse primeiro golpe militar no Brasil, não é? Então, na realidade, de golpe em golpe, mesmo dentro desse golpe de 1889, em 1890,
1891, como, né, havia sido aprovada uma nova Constituição, revogando a de 1824, promulgada por Dom Pedro I, né? E houve muitos desentendimentos dentro do próprio Exército, dentro das próprias Forças Armadas, né? E esses desentendimentos culminaram com um golpe dentro do próprio golpe, né? E quem veio a assumir, né, a presidência da República foi o Marechal Floriano Peixoto, né? E de lá para cá, né, de lá para até o período de 1930, né, várias outras entidades políticas foram eleitas, né, através de eleições sempre fraudulentas e sempre, evidentemente, né, quem votava naquela época era somente a casta social, mulher não tinha direito ao voto, e as fraudes eleitorais para eleger quem eles bem quisessem e entendessem, né, realmente seria a bola da vez. Só se elegia realmente quem aquela casta social e os militares quisessem. Fora disso, realmente só colocavam no poder quem eles queriam, né? Foi por isso que em 1930, né, por acusação de fraude eleitoral, nas eleições em que foi eleito Júlio Prestes, indicado pelo antecessor Washington Luiz, quem assumiu com um golpe apoiado pelas Forças Armadas foi o candidato derrotado Getúlio Vargas, que em 1934 foi eleito por eleição indireta, né? Em 1937, Getúlio Vargas implanta o Estado Novo, que perdurou até 1945, que foi derrubado pelos mesmos militares que o apoiaram, né, para assumir o poder com um golpe militar perpetrado pelas Forças Armadas, diga-se o Exército Brasileiro, que realmente foi quem sempre esteve à frente desses golpes militares, né? E Getúlio Vargas, evidentemente, foi um ditador sanguinolento, governou com mão de ferro. Se conta, né, ou se sabe pela história, que ainda houve um ensaio de se aliar a Hitler, né, mas ele governava no molde fascista da Europa, né, do tipo Mussolini. Então, Getúlio Vargas não tinha realmente muito de democrata, não, apesar de ser civil, apoiado pelos militares, mas ganhou apoio popular quando apoiou ou aprovou uma legislação trabalhista em favor da classe trabalhadora, né? E também, né, com essa Segunda Guerra Mundial, para aderir, né,
e ficar do lado dos Estados Unidos e da Inglaterra. Foi nessa época também que fundou a Siderúrgica Nacional, né, que foi, tempos depois, desnacionalizada e privatizada, como hoje privatizada né? Mas, na realidade, o que eu quero realmente discutir neste programa de hoje é justamente essa questão de tantos golpes militares perpetrados principalmente pelo Exército Brasileiro, que tem sido o protagonista de todas essas tomadas de poder, de todos esses golpes, é o principal encabeçador, né? E, na realidade, foge completamente do papel que deveria desempenhar verdadeiramente as Forças Armadas deste país. E, afinal de contas, há de se indagar qual será, na realidade, o real papel das Forças Armadas deste país, do nosso Brasil, fora de um período de guerra. O que fazem na realidade? O que fazem na caserna? Só exercícios diariamente, trabalho burocrático, tem todas as regalias possíveis, né? As filhas dos superiores hierárquicos dessas forças, né? Desses segmentos das Forças Armadas, né? Em questões de aposentadoria, de pensão, quando filhas têm direito à pensão vitalícia. Isso realmente é legal? É possível? Né? É constitucional? É hora de se indagar também esses soldos poupudos que o generalato recebe, às vezes para fazer ninguém sabe o quê, porque na realidade o papel das Forças Armadas é defender os nossos limites geográficos sob ameaça de invasão de terceiros, de povos alienígenas, do saque aos nossos bens e riquezas nacionais. No entretanto, não é bem assim que tem se comportado desde o primeiro golpe militar de 1889 as nossas Forças Armadas. Preste bem atenção, faça uma reflexão, uma análise sobre o real papel que deve desempenhar as Forças Armadas. Será que é papel das Forças Armadas estar se metendo, né? Está na ingerência política de tempos em tempos, mudando os rumos da ordem constituída de nosso país, desrespeitando violentamente cada uma das constituições que já tivemos, que, salvo engano, até agora já foram 7. Será que o papel das Forças Armadas é desrespeitar cada uma das constituições
deste país? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, né? Não estou aqui sendo um desafeto para com os militares, para com as Forças Armadas. Mas eu acredito que muitos estão fugindo dos seus reais papéis que devem desempenhar na defesa nacional em época de guerra ou sob ameaça de uma possível invasão. Daí que entram as Forças Armadas como uma segurança máxima de proteção das nossas fronteiras, dos nossos limites geográficos, né? Da preservação de nosso patrimônio e das riquezas nacionais, e é esse o papel das Forças Armadas, porque o papel da segurança pública cabe às forças policiais militares de cada estado da federação, das demais forças de segurança pública, da Polícia Federal. Esse é o papel das forças de segurança interna. Essas forças de segurança interna também têm estrita obediência a cada governador de cada respectivo estado. Somente a Polícia Federal, né, ou aquelas forças, né, de ordenamento jurídico federal é que são subordinadas a órgãos da federação. Mas, caso contrário, qualquer força militar, né, que trata de segurança pública deve, por dever e obrigação constitucional, né, deve obediência aos governantes de cada estado da federação, e não como muitos estão querendo, por questões políticas atuais, se insurgirem contra os seus chefes maiores, que são os governantes de cada estado da federação. Pois é, minha gente. Continuando, a gente sabe que em 1950, Getúlio Vargas volta ao poder, agora aclamado pelo voto popular, porque depois de ter aprovado a CLT em 1942, né, com vários direitos para a classe trabalhadora que estava se formando naquela época, naquele processo de industrialização de nosso país, na verdade ele ganhou muito apoio popular. Mas veja que, né, eleito em 1950, em 1954, por uma conspiração também, né, com o dedo dos militares no meio, e o deputado federal do Rio de Janeiro, Carlos Lacerda, né, fizeram um movimento que terminou com o suicídio de Getúlio Vargas e a escrita da carta testamento antes de cometer suicídio. Mas tudo isso também ocorreu através da pressão
de um golpe militar, acusado que fora de ter roubado naquela época 10 mil reais da Petrobras. Veja bem, né? Naquela época, em 1954. E a Petrobras havia sido fundada pelo próprio Getúlio Vargas através da campanha O Petróleo é Nosso, cerca de 2 anos antes, né? E acusado de ter se apropriado de 10 mil reais na época, que seria, digamos, 10 milhões de reais em dinheiro de hoje. Por isso mesmo, com uma campanha difamatória contra ele, ele terminou não aguentando a pressão, se dizia inocente e terminou se suicidando, né? E depois dele veio Juscelino Kubitschek, né? Que foi quem realmente veio a construir Brasília, né? E depois de Juscelino Kubitschek veio, evidentemente, né? Vejam aí, Floriano Peixoto, que foi o nosso segundo presidente da República, vice do Marechal Deodoro da Fonseca, né? Depois, em 1930, né, com acusação de fraude nas eleições daquela época, que sempre era uma marca nas eleições desde a implantação da República, sempre havia fraude, né? Aí o candidato derrotado, Getúlio Vargas, com apoio militar, tomou conta do poder, né? E passando para 1960, veio a campanha de Jânio Quadros por um partido e de João Goulart como vice de outro partido, porque naquela época você poderia votar em presidente de um partido e no vice-presidente de outro partido. Então foi eleita a chapa Jânio Quadros de um partido e de João Goulart de outro partido. Eleito Jânio Quadros, também, né, com o lema, vocês vejam aí na foto, que tem uma vassoura. E naquela época já falava na escancarada corrupção. E eu era criança e lembro muito bem, né, dessa vassoura, que eu pensei que era para varrer as cidades. Mas na realidade essa vassoura representava a simbologia de varrer a corrupção do país. Então, nesse lema, né, Jânio Quadros, que era filólogo, foi eleito presidente da República com o esquerdista do Rio Grande do Sul, João Goulart, né? 2 anos depois, Jânio Quadros, não aguentando a pressão, renuncia ao governo, pensando ter o apoio popular em voltar nos braços do povo, mas essa sua ideia saiu pelo ralo e, na realidade, em sua renúncia, quem deveria assumir seria João Goulart. Mas como era esquerdista, comunista, né, que todo mundo naquela época, como até hoje também, tem medo de comunista, comedor de criancinha, e para João Goulart assumir, a confusão foi grande. O Congresso até
teve que mudar de regime presidencialista para regime parlamentarista, em que tiraria o poder de João Goulart para ser chefe de governo. Então ele seria simbolicamente o chefe de Estado e o chefe de governo ficaria a cargo de um primeiro-ministro, né, que foi escolhido na época o ex-presidente Tancredo Neves. Então, Tancredo Neves foi primeiro-ministro de João Goulart naquela época, né? Mas diante dessa ilegitimidade, né, dessa tramóia que fizeram para João Goulart não assumir com plenos poderes, foi aí que Brizola iniciou um movimento constitucionalista, né, pela manutenção do presidencialismo em face de ter sido aprovado casuisticamente o parlamentarismo, e isso redundou no golpe militar de 31 de março de 64 ou de 1º de abril desse mesmo ano. E aí, mais uma vez, o Exército entra em cena. E quem assume? Uma junta militar. E dessa junta, quem foi escolhido? O presidente da República. Foi justamente o Marechal, promovido por ter participado da Segunda Guerra Mundial, porque somente nessas condições é que se é promovido a Marechal, quando participa de uma guerra desse naipe. Então quem assumiu foi o baixinho da cabeça chata, o cearense Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, né? E a partir daí o regime passou a se militarizar. Houve, né, evidentemente, né, aquele arroxo na democracia, nas pessoas que não aceitavam esse golpe militar. E vejam vocês que o protagonista, como sempre, foi o Exército Brasileiro. As outras forças, Marinha e Aeronáutica, né, que nessa altura do campeonato já existiam esses 3 segmentos nas Forças Armadas. Alguns almirantes, né, foram chamados a compor inicialmente a junta militar, mas depois somente presidentes, né, somente presidentes do Exército eram os generais nomeados depois do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Por isso mesmo é que veio Emílio Garrastazu, o general Médici, o general Figueiredo, aquele que preferia o cheiro de cavalo a cheiro de povo, né? E era extremamente preconceituoso também. Então, era esse o cenário de nosso país naquela época. E, evidentemente, né, que a esquerda não deixou por menos. E começou um movimento de reação. E esse movimento de reação teve realmente, né, uma ação
dura, né? Dura e realmente voraz contra aqueles que passaram a lutar pelo resgate da democracia, do Estado democrático de direito. Muitos passaram a luta armada, o que realmente, numa circunstância dessa, era uma situação que certamente exigia esse tipo de iniciativa, e muita gente, né, no meio cultural, né, muita gente foi censurada, muita gente foi presa, né? Logo depois do golpe veio o AI-5, que fechou o Congresso Nacional, né? Senadores passaram a ser indicados pelo presidente militar, né? Um era eleito, outro era indicado por quem estivesse no poder naquela época. Inicialmente também os governadores e prefeitos das principais capitais eram biônicos, indicados pelos militares. Apesar de civis, era justamente aquele pessoal que estava na graça dos militares, porque senão não era indicado de forma alguma. E para dar, digamos, uma feição democrática à arbitrariedade do militarismo, resolveram abrir e fundar dois partidos, Arena e MDB. Arena para os militares, a direita e a extrema-direita. E o MDB para a esquerda, centro-esquerda e os mais moderados e que tinham simpatia pelo regime democrático e o Estado democrático de direito. Então, durante esse período, muita gente morreu injustamente, muitas mulheres foram estupradas na presença de seus filhos nas masmorras das prisões militares, né? Muita gente desapareceu e até hoje ninguém sabe sequer da ossada, e nessa escuridão se permaneceu por 21 anos até 1985, quando o presidente, que gostava mais do cheiro de cavalo do que do cheiro de povo, começou com a abertura, né, com a abertura democrática, lenta e gradual, em face também de um movimento pelas diretas já, que foi um movimento que realmente assabarcou todo o Brasil. Todo o Brasil, e por isso mesmo, né? E por isso mesmo foi que houve eleições diretas para uma Assembleia Nacional Constituinte, e em 88 foi elaborada a atual Constituição, que ainda está em vigor e que os militares, os mesmos do Exército, querem realmente quebrar essa normalidade democrática com o atual status quo político em que nosso país se encontra. Então eu perguntaria, é necessário hoje um governo com tantos militares, um ministro de saúde, general da ativa,
militar, segundo se comenta ou noticia, tem mais de 3.000 militares da ativa no poder, né, na administração pública, ganhando tanto do Exército quanto da administração pública. Isso é legalidade? De forma alguma. Isso é uma flagrante quebra da legalidade democrática e do rigoroso e fiel respeito à Constituição de 1988. Então, minha gente, vamos analisar direitinho e, na realidade, o Exército, principalmente, está completamente deslocado do seu real papel, né, no ordenamento ou no organograma político, jurídico e social da Constituição Federativa da República Brasileira. E por isso mesmo eu acredito que o feito deve ser chamado à ordem nessa desordem em que nosso país se encontra no momento atual. E acredito que o certo mesmo seria o impeachment do atual governante. Não só do atual governante, mas da chapa toda, porque o vice é general. Deveria impeachment os dois, né, e realizar novas eleições no período tampão que ainda resta, porque da forma em que se encontra o nosso país, as liberdades democráticas estão sendo desrespeitadas e a nossa Constituição Federal, como sempre, como foram todas as outras anteriores, está sendo estuprada do mesmo jeito, com o mesmo desrespeito e deslealdade com que foram as outras constituições. Então, pensem bem nisso, senhoras e senhores que estão me acompanhando nesta live. As Forças Armadas são importantes para um país, mas não é papel das Forças Armadas estar metendo o bedelho na administração pública e na política, porque a seara deles é outra que não a política, porque a gente não está em período de guerra para haver ingerência de tanto militarismo em nosso país, né? Porque, na realidade, a gente até a se indagar o que realmente fazem as Forças Armadas neste país em época de paz, né? Então, minha gente, o assunto era esse, já disse o que tinha que dizer, desculpem-me algumas incorreções, né? Porque realmente programa ao vivo a gente comete alguma falha, e peço a cada um que me siga no site Circuito Direto News, também no meu canal CDN do YouTube, que vai ser canal Velho Modesto, e no canal Exlege Advocacia, o canal do Direito, numa transmissão na minha página Modesto Albuquerque, no Instagram, às 18 horas, na minha página do Twitter e também no LinkedIn. E quero dizer que este programa tem o patrocínio da Buíque Gás, a chama que rende mais, que está prestando um excelente serviço à Buíque e à nossa região. E também da panificadora Cardeal de Arco Verde, o melhor pão de nossa
cidade. Então, amigos e amigas que me acompanharam até agora, né, um bom domingo para todos e para todas, e até domingo que vem, por volta das 10 horas da manhã, com mais um programa de Frente com